Aqui quem está falando é a Tainá, e nessas próximas 2 semanas a gente vai estar soltando alguns vídeos mais curtos em relação à gramática e principalmente sobre aquela atividade 1, para a gente explicar alguns pontos que a gente observou, além do feedback individual, né, que cada um vai receber. Então, o primeiro tema que a gente decidiu abordar foi em relação à pontuação, e mais precisamente hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o vocativo e a vírgula. Então, primeiro, a gente tem que entender o que seria um vocativo. Então, um vocativo é uma palavra que ela é independente, ela não possui uma relação sintática assim com os outros termos da oração, e ela também não é considerada um termo acessório, né? E esse vocativo ele serve para chamar a atenção do interlocutor. Então, quem seria esse interlocutor? Interlocutor, a gente entende como é aquela pessoa com quem você está conversando. Então, por exemplo, num diálogo, o personagem está falando com o outro. Né? Com quem ele está falando é o interlocutor daquele diálogo. E um vocativo ele pode ser um apelido, pode ser um nome de uma pessoa, pode ser um xingamento, é qualquer expressão que você vai usar ali no seu diálogo, principalmente no diálogo, né? Pode ser talvez uma expressão, oh meu Deus seria um vocativo, né? Não necessariamente você está se referindo ali a uma pessoa, né? Você está se referindo a uma expressão no geral, só que também é considerado um vocativo. Pode ser então qualquer expressão que tenha a finalidade ali de chamar a atenção da pessoa com quem você está falando. E o vocativo, né, a relação dele com a vírgula, qual seria? Então, sempre que tiver um vocativo ali no seu diálogo, você tem que isolar ele com vírgulas. Então, não importa a posição que ele tiver, você sempre tem que colocar vírgulas antes ou depois. Se for no começo, não precisa colocar antes, né, não faria sentido. Então, você sempre vai ter que isolar esse termo entre vírgulas. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo. Por exemplo, quando ele está no início da frase, você coloca a vírgula só depois. Né? Então, Ana, você foi ao mercado hoje? Se ele estiver no meio, você tem que colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. E quando ele está no final, você também tem que colocar uma vírgula separando.